Bom dia a todos. Daremos continuidade ao seminário Direito Digital, Lei Geral de Proteção de Dados e Inteligência Artificial. Quero agradecer, inicialmente, externar meus agradecimentos à ministra Dora Maria da Costa, diretora da Escola Nacional da Magistratura, do Trabalho, e ao juiz Platão Teixeira Neto, juiz auxiliar da direção da ENAMAT, pelo convite a mim formulado para participar desse painel e permitir que solva os importantes ensinamentos que nos brindarão nossos dois conferencistas desse primeiro painel, profundos estudiosos e conhecedores do tema. Desejo também cumprimentar o doutor Fernando Antônio Tasso e o doutor Marcelo Guedes Nunes e agradecê-los por terem acedido gentilmente ao convite. Cumprimento ainda todos que nos assistem, ministros, desembargadores, juízes, sem antes agradecer aos servidores da Escola Nacional que contribuem para a realização do evento. Daremos continuidade a esse seminário, sendo este o terceiro e último dia. Lembramos a todos a importância do registro da presença no link indicado na descrição do vídeo no YouTube. Teremos na manhã de hoje o quinto painel, cujo tema é Jurimetria e as soluções de conflitos pelo prisma jurimétrico. O tema é de profunda relevância para o direito e para o sistema de justiça. Me permitam muito rapidamente uma pequena fala. Quando me candidatei a diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, apresentei aos meus pares, à época, porque é um sistema de eleição para o biênio, um documento que encaminhei, e nesse documento havia uma primeira frase que se referia à indispensabilidade de uma gestão do conhecimento efetiva. E a frase era a seguinte: se minha instituição soubesse o que ela sabe. É exatamente isso. Muito é o conhecimento produzido e não raro esse conhecimento se perde pela ausência de uma política que reconheça a importância do conhecimento, a importância de capturá-lo, de organizá-lo e depois democraticamente compartilhá-lo. Porque o dado, a informação, enfim, conhecimento, são elementos decisivos para uma boa gestão e para uma boa tomada de decisão, pois não se gere aquilo que não se conhece e só se conhece aquilo que se pode medir. Não ouvido a necessidade, já começamos, acredito, tarde, da tecnologia como ferramenta indispensável para um judiciário que se quer moderno, eficaz e eficiente. Por essa razão, esse encontro, e em especial este painel, muito tem a contribuir para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário e do sistema de justiça. Então, sem mais delongas, tenho a honra de convidar Sua Excelência, o senhor juiz de direito Fernando Antônio Tasso, para a sua exposição. O doutor Fernando é juiz de direito, assessor do Gabinete Digital da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, coordenador do órgão encarregado de proteção de dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, coordenador de tecnologia da informação, diretor digital da Escola Paulista da Magistratura. Passo a palavra, então, ao doutor Fernando Antônio Tasso. Com a palavra, doutor. Muito obrigado, ministro Evandro. Na sua pessoa, eu aproveito o ensejo para saudar a diretora da ENAMAT, a ministra Dora Maria da Costa. Gostaria também de estender a minha homenagem ao juiz Platão Teixeira de Azevedo Neto, organizador competente deste evento tão relevante, que reuniu profissionais que, à minha exceção, naturalmente, dominam demais o tema e são referências, assim como o doutor Marcelo Guedes Nunes, que é diretor-presidente da ABL e parceiro institucional do Tribunal de Justiça de São Paulo já há mais de uma década, em tantos projetos de extremo relevo e estruturantes da gestão do conhecimento judiciário. Ministro Evandro, eu gostaria de dizer que a sua frase é lapidar. De fato, se a minha instituição soubesse o que ela sabe,
Com isso eu já saio enriquecido desse nosso encontro há 5 minutos do seu início. E eu gostaria de também cumprimentar a todos que nos acompanham, agradecer a presença no dia de hoje, ainda que virtual, e gostaria então de também manifestar a gratidão do Tribunal de Justiça de São Paulo, na pessoa de seu presidente, desembargador Geraldo Pinheiro Franco, pelo convite que nos foi estendido, irmanando duas instituições que trilham juntas, na verdade, as dificuldades, né, e os desafios trazidos pela gestão do conhecimento, pela gestão das novas tecnologias no judiciário. Então, o tema que nos foi proposto hoje, que é a jurimetria, as soluções dos conflitos pelo prisma jurimétrico, nos traz o seguinte questionamento de saída. Se a solução de conflitos pela jurimetria é compatível com a Lei Geral de Proteção de Dados. E para isso eu vou pedir licença acadêmica ao professor Marcelo, que domina e digamos assim, o manancial desse conhecimento, para pensar alguns conhecimentos para que caminhemos rumo ao cerne da nossa explanação. Eu partiria do conceito do que é a jurimetria. Em termos bastante simples e tomando por empréstimo o conceito da própria Associação Brasileira de Jurimetria, é a estatística aplicada ao direito. Eu acrescentaria a estatística aplicada ao direito com a utilização das novas tecnologias. Qual a finalidade da jurimetria? Na verdade, a jurimetria ela tem o desiderato de solucionar conflitos, ser propositiva, mediante a compreensão de tendências, procedimentos e repetições que acontecem dentro do direito, que é uma ciência abstrata. Nesse sentido, faz uma análise diagnóstica. Por outro lado, também pretende compreender melhor quais são os caminhos que um juiz adotaria em uma sentença e quais os desdobramentos que um litígio poderia tomar no futuro. A partir daí, uma análise prognóstica. Além disso, facilitar uma tomada de decisão quanto ao eventual acordo pelo profissional de direito, pelas partes, sua extensão, bem como a probabilidade de êxito de eventual recurso, até analisando a probabilidade, a oportunidade em se recorrer ou não. Ou seja, prover ao jurimetrista ou àquele que se vale do conhecimento da jurimetria por uma tomada de decisão baseada na probabilidade. E, finalmente, sem logicamente finalizar o tema, mas isso impacta também na questão da precificação dos serviços advocatícios com base num esforço projetado. Portanto, demandas que têm um perfil um pouco mais complexo tendem a despender um esforço maior do profissional do direito e, consequentemente, isso teria reflexo em seus honorários, mas, por outro lado, também permitiria facilitar o acesso à justiça mediante a precificação correta daquelas demandas de pouca complexidade, permitindo que mais pessoas viessem ao judiciário buscar o seu direito. É importante falarmos também, para avançarmos no tema, quais foram os fatores impulsionadores da jurimetria no cenário atual. Do ponto de vista normativo, eu destacaria a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, de 2011, que prevê que todos os órgãos públicos e o judiciário como poder público prevê que ele deve publicizar todos os dados existentes a respeito da própria pessoa jurídica de direito público interno. Isso se faz de duas formas, pela transparência ativa, que é o que está no artigo 8º da LAI, que é o que acontece mediante a divulgação voluntária das informações com fácil acesso, com prevalência pelos sítios eletrônicos, pela pessoa de direito público interno. Então, ela já disponibiliza informação, esponte própria. E, por outro lado, pela transparência passiva, prevista essa no artigo 10 da LAI, que ocorre mediante o pedido do interessado. Então, o interessado solicita aquele tipo de informação e, sob os auspícios da LAI, Lei de Acesso à Informação, tem o acesso a esses dados. No âmbito do Poder Judiciário, a Lei de Acesso à Informação, que espraia seus efeitos para toda a administração e poder público, no âmbito do Poder Judiciário, a Resolução 215 de 2015 do CNJ regulamentou a LAI no âmbito do Poder Judiciário Nacional e trouxe questões muito importantes para a jurimetria, a meu ver, que são definir os dados processuais como informações acessíveis pela LAI. Ou seja, os dados processuais são dados públicos, dados acessíveis, não é? A única limitação que sofre é pela Resolução 121 também do CNJ, essa do ano de 2010, que trata da acessibilidade e confidencialidade dos dados processuais.
ela cria o seguinte regime: todos os dados de processos que não tramitam em segredo ou sigilo, os dados básicos como o nome das partes, nome do juiz, vara em que está, competência e tudo mais, são dados básicos e acessíveis. Mas percebam aqui que essa resolução, ela não trata da publicidade dos documentos processuais e das peças processuais. E é esse um ponto que nós vamos tocar um pouco mais adiante. Do ponto de vista estrutural, o processo digital foi outro fator que impulsionou demasiadamente a jurimetria. No Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, a Associação Brasileira de Jurimetria tem projetos nessa área em 2011, 2014, 2017, 2019, que foram impulsionados pela possibilidade de consumir esses dados dos processos digitais. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que terminou a sua virada digital em dezembro de 2015, implantando o peticionamento eletrônico obrigatório em todas as competências, e aqui temos múltiplas, por ser a Justiça Estadual de competência residual, não é? Então, de janeiro de 2016 não entraram mais folhas de papel, não entraram mais processos físicos. E esses dados do processo digital fomentam uma análise pela jurimetria. Paralelamente a isso, a evolução dos softwares jurídicos que analisam grande quantidade de dados e ainda com o aporte de tecnologias de inteligência artificial, como machine learning, que é o aprendizado de máquina, ou com o processamento de linguagem natural, permitem que da leitura desses extratos de decisões e metadados processuais se extraiam vieses, se extraiam sutilezas que, em princípio, só perceptíveis ao ouvido humano, mas a tecnologia já tem avançado nesse sentido. Se a gente falou dos fatores impulsionadores da jurimetria, é importante também endereçarmos o outro lado da moeda, ou seja, quais seriam as barreiras que hoje a jurimetria enfrenta. Eu vejo como sendo talvez a maior dificuldade a baixa granularidade da estruturação de dados. Eu explico. Os dados que compõem o processo, eles podem estar estruturados ou eles não estão estruturados. Aqueles dados que estão numa tabela, indexados, eles são passíveis de leitura, processamento, uma melhor análise, uma análise muito mais direcionada do que, por exemplo, todos aqueles dados que estão, por exemplo, numa decisão de despacho em sentença num PDF, em que todas as informações estão aglutinadas num todo indissolúvel, num todo inquebrável, não é? Então, essa baixa granularidade dos dados que estão nesse PDF geram a necessidade de ou se consumir tudo ou não se consumir nada, o que, sem dúvida, é digamos assim, um obstáculo a ser transposto. E ainda é grande a quantidade de dados não estruturados em PDF, por exemplo. Então, diante dessa impossibilidade de se dissociar os dados pessoais que estão nas decisões, despachos e sentenças dos demais dados processuais relevantes, como argumentos, características dos litigantes, qual é o limite da coleta de dados para a realização da jurimetria? Mas vamos adiante um pouco. Ainda como barreira à jurimetria, eu vejo a necessidade que os tribunais têm de implantar o CAPTCHA na consulta em seus portais eletrônicos. E por que se faz isso? Muito embora possa ser visto como um entrave à transparência, na verdade, se trata de uma medida de sobrevivência. Por quê? Robôs, hoje em dia, além de serem facilmente criados, eles são extensamente utilizados. Então, por um mesmo portal que um cidadão poderia se valer para consultar o seu processo, talvez o único de seu interesse, ele estaria competindo com robôs que acessam grande quantidade de dados pelo mesmo canal. Portanto, ele teria o acesso seu prejudicado. Para isso, justamente, o CNJ, pela Resolução 334, instituiu o Comitê Consultivo de Dados Abertos e Proteção de Dados. Para quê? Para comandar, para liderar o desenvolvimento de uma API, que é uma interface, para que os jurimetristas e as legal techs possam consumir em massa esses dados, disponibilizados de uma maneira estruturada e maciça aos atores da jurimetria e das LOTECs, por exemplo. Outro entrave seria a ausência de um formato legível por máquina. Um estudo elaborado pelo Logarithm, que é uma instituição que estuda a questão da gestão do conhecimento, como disse o ministro, mas também da utilização dos dados abertos para dizer à instituição o quanto ela sabe sobre si mesma, não é?
se propõe a padronização dos dados processuais em formato legível por máquina. Eu costumo dizer que hoje nós temos um processo eletrônico, um processo digital possível, talvez não o processo eletrônico ideal. O processo eletrônico ideal certamente passará pela adoção de um formato legível por máquina, justamente para fomentar aquelas duas ferramentas de inteligência artificial que eu acabei de mencionar, a aprendizagem de máquina e o processamento da linguagem natural. E, finalmente, como última possível barreira à jurimetria, seria justamente a proteção de dados pessoais. E é esse o recorte que eu pretendo dar à nossa fala, feita essa introdução. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Na verdade, ela é uma norma referencial do tema de proteção de dados pessoais. A legislação já previa, até o advento da LGPD, que entrou em vigor em 18 de setembro de 2020 agora, tendo sido promulgada em 18 de dezembro de 2018, né? A legislação como um todo, o ordenamento jurídico, previa microsistemas de proteção de dados. Então nós podemos notar que, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, havia um microsistema de proteção de dados, quando fala de dados, banco de dados. O Marco Civil da Internet endereça a questão também da proteção de dados pessoais. A Lei do Cadastro Positivo também o faz. A Lei Geral de Telecomunicações e tantas outras. A exemplo da LAI. A própria Lei de Acesso à Informação, que trata sobre a abertura de dados, ela reserva um núcleo impenetrável, ou pelo menos de mais difícil acesso, como sendo os dados pessoais. Isso está lá no artigo 32 da LAI. Então, no que veio inovar a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, afinal? Ela é uma lei geral. E, como tal, ela veio representar um referencial normativo no tema de proteção de dados pessoais. No contexto processual, digamos assim, os tribunais, de acordo com a LGPD, são os controladores dos dados pessoais que estão nos processos. Então, cada tribunal é o controlador do dado das partes, dos advogados, dos terceiros, dos peritos e tudo mais, correto? Por quê? O artigo 5º, inciso 6º da LGPD, ele prevê que o controlador é aquela pessoa a quem competem as decisões a respeito do tratamento de dados pessoais. Portanto, todos aqueles dados processuais, e temos muito no Tribunal de Justiça de São Paulo, basta ver que são quase 20 milhões de processos, tendo pelo menos um autor e um réu e um advogado. Então, sendo a nossa população no estado de São Paulo de 46 milhões de habitantes, é possível, num cálculo rápido, dizer que, em princípio, cada pessoa do estado de São Paulo tem um processo que lhe toca. Logicamente que isso é estimativo e generalista, mas dá a ideia da dimensão da quantidade de dados pessoais controlados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Além disso, o seu corpo administrativo é composto por 2.500 juízes, 39 mil servidores, 9.800 estagiários e 9 mil terceirizados. É uma família de quase 61 mil pessoas, cujos dados cadastrais, dados funcionais, são administrados pela essa estrutura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então há muito dado pessoal. Mas vamos voltar ao processo. Os dados pessoais controlados pelo Poder Judiciário, segundo a LGPD, eles devem ser mantidos em formato estruturado e interoperável. Está lá no artigo 25 da LGPD. O que quer dizer? Esses dados não podem estar aglutinados e indissociáveis. Para quê? Justamente para permitir a gestão do conhecimento, o compartilhamento pontual desse ou daquele dado, sem ferir dados pessoais, que gozam de uma proteção. E a interoperabilidade, todos conhecemos, no âmbito do Judiciário, Modelo Nacional de Interoperabilidade, no âmbito do governo federal, o EPING, né? E que é uma forma de estabelecer uma linguagem básica, um protocolo básico de comunicação entre os sistemas processuais e administrativos dos órgãos desse sistema de justiça. Mais adiante, a LGPD também prevê o seguinte, na questão de compartilhamento desses dados pessoais controlados pelo poder público. A lei veda o compartilhamento desses dados pessoais com instituições privadas, mas abre exceções. E é aqui que vale a pena nós pontuarmos a existente no artigo 26, parágrafo 1º, inciso 3º, que é o que viabiliza a ação da jurimetria, que é permitir que nos casos, exceção à vedação de compartilhamento, nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições dessa lei. Portanto,
Se, como eu acabei de falar, os dados processuais, desde que não sejam de processo em segredo ou sigilo, são dados públicos, há a subsunção do fato a esse artigo, do fato jurídico a esse artigo, ou seja, os dados são publicamente acessíveis. Mas, vejam aqui a norma de contenção, observadas as disposições dessa lei. E eu pergunto, quais são essas disposições legais que a empresa, a LOTEC ou o jurimetrista devem observar? Eu começaria pelo artigo 6º, que são os princípios que regem as atividades de tratamento de dados. O professor Bruno Bione, que é conhecido de todos, ele trata os princípios das atividades de tratamento de dados como verdadeiros filtros de proporcionalidade e razoabilidade a legitimar a operação de tratamento de dados. Portanto, se não houver a observância dos 11 princípios, quais sejam da boa-fé, que está no caput do artigo 6º, e dos outros 10 que estão nos 10 incisos do artigo 6º, a atividade de tratamento de dados, ela pode versar sobre dados acessíveis publicamente, mas ela não está observando a disposição da lei, como acabamos de dizer. Então, eu vou pontuar apenas 4 princípios que me parecem serem os essenciais para a questão da jurimetria. A questão da boa-fé, que é o dever de lealdade que se tem no tratamento desses dados, seja a partir da coleta, o tratamento, a geração de conhecimento e o posterior descarte, sem mencionar também a possível anonimização, caso isso seja possível, e não prejudique o trabalho da jurimetria. O princípio da finalidade, que está lá no inciso 1º. A jurimetria, o uso desses dados deve se direcionar a propósitos legítimos. O princípio da adequação, que está no inciso 3º, no inciso 2º, que é a compatibilidade da expectativa do titular de dado com o tratamento que foi dispensado, ou seja, não ser utilizado por uma finalidade distorcida. O princípio da não discriminação, aqui me parece talvez o mais importante, que o tratamento de dados pessoais não pode ter um viés discriminatório ou abusivo. E, finalmente, para fechar esse tópico, o princípio da responsabilização e prestação de contas. Por quê? As atividades de tratamento de dados, elas têm que implicar um tratamento responsável e auditável. Como arremate das disposições que o jurimetria deve observar para tratar dados pessoais, eu pontuaria o artigo 7º, parágrafo 3º, que diz que o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público, e é esse o caso, deve considerar a finalidade, acabamos de falar, a boa-fé, e olha aqui, pessoal, o interesse público que justificam a sua disponibilização. Isso nos traz a pergunta de 1 milhão. Sob esse ponto de vista, há interesse público na jurimetria ou apenas o interesse profissional daquele que se vale da sua metodologia? Mas me parece que o cenário é alvissareiro e positivo. Para tanto, eu vou pedir a atenção de vocês para refletirmos a respeito dos questionamentos trazidos pela Lei Francesa de Acesso a Dados Judiciais, que é a Lei 2019-222, de 23 de março de 2019. Isso aconteceu na França e contextualizamos da seguinte forma. Trata de uma programação judiciária do país da França, né, de 2019 até 2022, como se fosse um planejamento estratégico, uma reestruturação. Promoveu uma ampla reforma na justiça, nas áreas do Código Civil, comercial, eleitoral, até em saúde pública. E a partir desse objetivo geral, a lei aproveitou para regulamentar o acesso aos dados judiciários. Vejam só. Aqui são importantes 2 considerações. Na França, o acesso às decisões judiciais é mais restrito que no Brasil, cuja regra aqui é a transparência. Como eu falei, pela lei, em regra, os dados são transparentes, são acessíveis. Portanto, nós vivemos momentos diversos. Enquanto a França caminha num sentido de buscar uma maior transparência pública, porque lá a transparência das decisões judiciais não é tão grande quanto no Brasil, aqui nós procuramos preservar, salvaguardar direitos cuja publicidade é mais restrita. E aí do que estamos falando? Dados pessoais, dados bancários, sigilos das comunicações. Então, é aberto, salvo alguns núcleos de atenção. Um exemplo disso é a disposição, por exemplo, do artigo 4º, parágrafo 1º da Resolução 121 do CNJ, que impede a busca de processo na justiça trabalhista pelo nome das partes, buscando preservar o quê? O trabalhador das denominadas listas sujas de litigantes. É também importante lembrar que a Europa como um todo e a França nele inserida, né, em 25 de maio de 2018, ou seja, antes disso, teve a entrada em vigor
do GDPR, ou Regulamento Geral de Proteção de Dados, e em 12 de dezembro de 2019, do Regulamento 1725 de 2018, que é o quê? É um GDPR para o setor público. Nós, na LGPD, temos um capítulo para o setor público, que é o capítulo 4. Na Europa, eles têm uma lei só para eles, né, que se chama EU Institutions, ou seja, para as instituições públicas da União Europeia. Portanto, qual era a finalidade declarada? Conciliar as decisões da Justiça com o direito à privacidade. Então vamos lá, o que disse o artigo 33 dessa lei francesa? Ela prevê a determinação quanto ao meio e à forma de disponibilização das decisões judiciais. Então ela determina o quê? Que todos os acórdãos dos tribunais judiciais da França sejam disponibilizados ao público em formato eletrônico. Vejam que avanço. E reforçando a inconveniência dos processos físicos ou em papel. Grande avanço. Ela vai mais adiante. Os sobrenomes e nomes próprios das pessoas físicas mencionadas nos acórdãos, quando são partes ou terceiros envolvidos, vejam, partes ou terceiros envolvidos, devem ser ocultados antes da disponibilização ao público. Então, diferentemente do nosso, que já é disponibilizado, depois a gente vai ver se teria ou não que disponibilizar, lá não. Se faz esse corte antes, ou seja, se ocultam esses nomes. Mas vai um pouquinho mais além. Afirma ainda que quando a divulgação for suscetível de prejudicar a segurança ou ferir a privacidade das pessoas, serão ocultados elementos que permitam identificar as partes, os terceiros, os magistrados e os membros da serventia. Vejam a que ponto chega essa lei francesa. E mais, não parou por aí. Os dados relativos à identidade dos juízes, membros do judiciário, não podem ser reutilizados para o objetivo de avaliar, analisar, comparar ou prever suas práticas profissionais. Sabem qual é a pena pelo descumprimento disso? 5 anos de reclusão. Do meu ponto de vista, isso proíbe completamente a jurimetria tal como conhecemos. Então, nos cabe perquirir se isso foi uma decisão acertada, não nos parece. E para isso nós voltamos àquela questão proposta. Há interesse público na jurimetria ou apenas interesse do profissional que se vale da sua metodologia? Vamos analisar 2 questões para espancar esse tema. Do ponto de vista das partes e terceiros, a possibilidade de ocultar automaticamente os dados das partes de terceiros é o que se busca com a maior granularidade da estruturação de dados. Então vamos lá. Se hoje, ao invés de PDFs, tivéssemos o corpo da sentença completamente estruturado, seria bastante fácil pensar, retirar, extirpar esses dados pessoais para compartilhar todo o restante. Os argumentos, a forma de decidir, tudo o que se passou na cabeça do juiz em seu silogismo jurídico, em sua sentença, em seu sentimento, lá exposto em forma de peça. Isso permitiria o uso de informações relevantes, protegendo a privacidade das pessoas envolvidas no processo judicial. Correto? Por outro lado, vejam só, a identificação de um litigante recorrente ou de um perfil social de um litigante tendente à litigância, a indicação pela jurimetria de que a adoção de métodos alternativos de solução de conflitos seria muito mais proveitosa e viria ao encontro do interesse público. Percebem? Não se busca somente entender aonde vai dar a ação, mas até saber aonde daria com esse perfil de litigante para que o profissional do direito possa redirecionar a métodos alternativos de solução de conflito, não é? E aqui tem a mediação, a conciliação, as plataformas digitais de negociação e tudo mais. Nesse aspecto, me parece que a jurimetria prestigia o interesse público, em ter uma justiça mais célere, mais assertiva para demandas que realmente necessitem da sua atuação. Portanto, sob o ponto de vista das partes e terceiros, no meu ponto de vista, a jurimetria converge com o interesse público. Para arrematarmos esse ponto, vamos analisar do ponto de vista dos juízes, da ocultação dos dados dos juízes. Os dados identificadores dos juízes são um conjunto de informações fundamental para a realização de diversas análises jurimétricas. Vejamos, por exemplo, as que tentam relacionar, de um lado, variáveis sociológicas referentes a gênero, idade, cor, formação do juiz, filiação política, origem, e, por outro, o conteúdo das decisões e o prazo em que elas acontecem. Vejam que existe uma relação. O juiz é um órgão
do Poder Judiciário, mas ele naturalmente não se destaca das suas convicções pessoais, da pessoa que exerce aquela função. Então, se por um lado se busca preservar a pessoa do ocupante daquele cargo, não é? Para que ele não fique rotulado na sociedade como tendo essa ou aquela baia política, esse ou aquele viés, vejam que há interesse público, sim, em se identificar determinados vieses indesejados, vieses partidários, vieses pró-consumidor ou pró-empresa, pró-operário, pró-consumidor ou fornecedor, pró-operário ou pró-empregador. Veja, existe um estudo que a ABL publicou em junho de 2018, portanto, antes da reforma trabalhista, não é? Que analisou as decisões do TRT da 2ª Região, que é aqui de São Paulo, de 2006 a 2016. E os empregados ganhavam a ação trabalhista em 88% dos casos. Ainda, a justiça gratuita foi pedida em 75%, mais de 75% dos casos, e foi deferida em mais de 99% dos pedidos. Portanto, vejam, longe de se tratar de uma crítica, muito pelo contrário, é uma constatação que permite, propicia à instituição, como o ministro propôs em sua fala inicial, que a instituição se conheça o tanto que ela se conhece. Portanto, essa métrica serve como um ponto de partida de uma análise institucional. O segundo fator a considerar do ponto de vista dos juízes. Pela jurimetria, se pode identificar uma desejada diversidade de opiniões. Todos nós sabemos que o Poder Judiciário é multifacetado, e é justamente essa diversidade de opiniões que torna o debate tão rico e profícuo, a ponto de se chegar às instâncias mais altas com aí sim a unificação do pensamento, mas sem que se perca essa profusão de novas ideias na base do judiciário, não é? Isso evita o quê? Desequilíbrios sistêmicos, como por exemplo a polarização ou a volatilidade judiciária. São dois aspectos importantes de se endereçar. E, por final, um terceiro fator do ponto de vista da anonimização dos dados do juiz seria que, se não fosse feita com muito critério, poderia dar aso a um desequilíbrio sistêmico, ou seja, um eventual atrelamento, uma anonimização sem critérios, digamos assim, não é? E dificultando um atrelamento das consequências àquele órgão jurisdicional, o que na doutrina se designou como um accountability nebuloso, né? Portanto, e aqui já encerrando minha fala, se respondermos sim às duas perguntas que eu fiz, ou seja, é bom identificar vieses indesejados e sim, é necessário a identificação de uma desejada diversidade, evitando polarização e volatilidade, né? E respondermos não ao último fator, ou seja, não se admite uma anonimização dos juízes sem um critério muito claro e definido, né? Nós vemos que a jurimetria atende também ao interesse público e é compatível com a LGPD. Por comungar com a ideia de transparência da coisa pública, a publicidade dos atos judiciais, ainda que preservados os direitos do titular dos dados pessoais previstos na LGPD. Então, com isso, eu agradeço a disposição de vocês, o tempo que nos foi deferido, e eu estou à disposição para o debate e agradeço a oportunidade de participação. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Fernando Tasso, sua exposição foi muito esclarecedora sobre o tema, falou sobre o conceito da jurimetria, finalidade, importante, ferramenta para a tomada de uma decisão consciente, falou sobre o processo digital e como a jurimetria ela efetivamente pode nos ajudar, da dificuldade, isso nós enfrentamos nos tribunais, da baixa granularidade de dados, né? Na Justiça do Trabalho nós temos no nosso sistema a possibilidade de informarmos o tipo de demanda e não só isso, como também na Justiça Comum, qual é o pedido, enfim, informar a natureza da causa e não só o que se pede, mas as dificuldades são tremendas, porque às vezes os advogados, ou na maioria das vezes, não informam corretamente qual é o pedido, enfim, e isso tem causado uma dificuldade muito grande até para o tratamento desses dados e para uma política de administração efetiva do próprio tribunal, até para a capacitação de servidores e juízes. O senhor tratou também da lei francesa, que, a meu juízo,
e para mim trouxe muita estranheza. Acho que não podemos negar hoje os avanços da tecnologia e a realidade do mundo. Nós não podemos, né, dar as costas ao que o mundo nos traz de avanços tecnológicos, até mesmo utilizando como ferramentas para melhorar o sistema de justiça. E, por fim, o senhor diz da importância efetiva da jurimetria para a administração da justiça e para a melhora do serviço judiciário. Agradecemos muito, muito obrigado. Eu não sei se já temos uma pergunta, mas acho que vamos deixar para o final dos debates, porque estamos muito curiosos também para ouvir o doutor Marcelo Nunes. Então, eu já passo a palavra ao doutor Marcelo Guedes Nunes, que é diretor, presidente e associado fundador da Associação Brasileira de entidade pioneira na América Latina na aplicação de dados empíricos, quantitativos no estudo do direito, professor assistente de direito comercial na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, responsável pela pesquisa que fundamentou o parecer da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, que motivou a criação e instalação das varas empresariais da comarca, é membro da Society of Empirical Legal Studies, e representante da ABJ na reunião da Global Society of Empirical Legal Studies. Um dos principais nomes da pesquisa empírica em direito no Brasil, tem desenvolvido pesquisas com ênfase em recuperação judicial, desconsideração da personalidade jurídica, invalidação de deliberações sociais, dissolução de sociedade, apuração de haveres e funcionamento do mercado, além de diversos outros temas. Especializou-se no desenvolvimento de modelos preditivos e de intervenção, bem como em mecanismos de análise de impacto regulatório à administração da justiça e promoção da segurança jurídica. É palestrante, autor de livros de direito comercial, pesquisa empírica em direito, jurimetria e utilização da estatística na investigação do funcionamento da ordem jurídica. Passo, então, sem mais delongas, a palavra ao doutor Marcelo Guedes Nunes. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria, antes de entrar nos nossos temas de interesse, não poderia deixar de agradecer enormemente o convite da ENAMAT, tanto na pessoa da ministra Dora Maria da Costa, como do ministro Evandro, também na pessoa do doutor juiz Platão Teixeira Neto, que muito gentilmente fez a ponte e tomou os cuidados necessários para que a gente pudesse dividir aqui esse painel hoje de manhã. Também agradeço muito, e um privilégio sempre ouvir o doutor Fernando Tasso, juiz aqui em São Paulo, dentro do Tribunal de Justiça, um grande parceiro. Doutor Fernando, eu sempre que tenho a oportunidade de falar, eu sempre digo que não fosse a parceria e os trabalhos que nós desenvolvemos junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo, sob diversas presidências, né? Muito do que nós aprendemos e do que nós, com erros e acertos, né, dos estudos que nós vimos realizando desde então, nas 2 últimas décadas, não teria sido possível, né? Então, eu considero o Tribunal de Justiça um dos nossos maiores parceiros, junto do CNJ e das entidades da magistratura, mas com destaque na construção efetiva desse conhecimento. Então, eu sempre que sento e tenho a oportunidade de trocar ideia com vocês, em especial com a magistratura, né, eu venho e me apresento sempre como um parceiro e alguém que aprendeu e aprende muito com a magistratura, né? E que tem uma dívida, eu diria, praticamente impagável em relação a essa parceria que eu considero tão bonita. E
também eu sempre gosto de ressaltar do impressionante trabalho e da preocupação que a gente sente na magistratura brasileira como um todo em relação a essas questões e na abertura que os magistrados têm em diversos níveis, né, para discutir dados, entender o funcionamento desse tipo de modelagem, discutir efeitos positivos e efeitos colaterais deletérios que essas pesquisas têm, né, o quanto a gente pode aprender, mas também quais são os limites delas, né, então, assim, toda a oportunidade que eu tenho de sentar para aprender com a magistratura, enfim, e como bem colocou o ministro Evandro, quer dizer, acho que eu não sei se foi na nossa conversa antes da abertura do painel, que a gente estava batendo um papo informal, né, ministro, mas, ou se já estava aberto, mas a questão do chão de fábrica, né, com todo o respeito, mas é como eu me coloco também como advogado e como pesquisador. Eu acho que não existe boa política pública, né, que não olhe desde o topo, né, política de administração. Isso vale para uma empresa privada, vale para o poder público também, mas que não vá do topo da hierarquia até o local onde de fato o conhecimento é aplicado, onde as coisas são feitas, né? O bottom-up, como dizem, né? De baixo para cima. Você tem que olhar as coisas de uma maneira pragmática. E a fábrica, né, do direito são os tribunais. Né? Então, assim, se a gente não tiver um cuidado, uma atenção enorme a respeito do que acontece nos tribunais, a gente não vai ter um conhecimento, a gente não vai de fato saber, né? Como muito bem colocado, acho que o doutor Fernando também na abertura falou, e eu me impressionei muito com a frase também, né? Se a gente soubesse o que a gente sabe, né? Isso é de uma sabedoria e de uma concisão ao mesmo tempo, né? Enormes, porque de fato, assim, esse conhecimento ele está todo depositado nos tribunais, né? A gente brinca na BJ, a gente chama os dados que são acumulados dentro dos tribunais, os dados brutos desestruturados, né? A gente apelidou de pré-sal sociológico, né? Porque de fato é uma camada de dados muito profunda, desestruturada. Então é óleo bruto, é graxa, vamos chamar assim, que é difícil de chegar porque você tem que cavar fundo, não é simples de extrair, mas quando você chega lá, ele é um petróleo sociológico, porque de fato o tipo de informação que acaba se acumulando nos tribunais, ela não é uma informação qualquer, né? Ela é uma informação, são dados, né, que dizem respeito aos aspectos que são disfuncionais da vida em sociedade, né? Então, se nós temos uma preocupação em formular políticas públicas e em pensar conjuntamente como é que nós podemos transformar a sociedade brasileira, né, para melhor, como é que a gente pode aproximar pragmaticamente a nossa situação atual da sociedade para aquilo que vem a ser a situação ideal, vamos chamar assim, ou próxima da ideal, né? A gente tem que olhar principalmente para os tribunais, porque é lá que estão os crimes, é lá que vão parar as famílias desestruturadas, é lá que estão os processos de adoção, as crianças, né, pelo menos uma parte significativa, né, que não estão tendo educação, não conseguiram ser encaminhadas socialmente, é lá que vão as empresas em crise, as dívidas não pagas. Então, é um pré-sal sociológico. A gente tem muito a aprender, né, com os dados que estão acumulados nos tribunais, e daí eu acho que a enorme relevância e a preocupação que todos nós dividimos aqui sobre como é que esses dados têm que ser apropriados, no bom sentido, têm que ser trabalhados ou processados, não só pelas instituições públicas, mas pela sociedade como um todo, né? E de fato, assim, um outro comentário que eu gostaria de fazer, aí dentro dessa ampla temática da gestão do conhecimento, né, é essa distinção que a gente comenta também na ABJ entre dados e informação, né, porque o dado bruto, né, e a informação, eles são duas manifestações de conhecimento. Existe conhecimento nesses dois elementos, mas o dado desestruturado, ele não informa no sentido de não informa e não conforma, ele não afeta a nossa maneira de tomar decisão, né? Então, um trabalho muito importante,
né, e o Dr. Fernando tocou em diversos pontos que eu considero relevantes, por exemplo, sobre como estruturar petições ou decisões para facilitar a coleta, o que anonimizar, o que não anonimizar, enfim, uma série de questões extremamente importantes, né, por trás desse debate, mas eu acho que o ponto central é como é que a gente consegue pegar esses dados brutos e migrá-los ou estruturá-los de maneira que eles se transformem em informação, ou seja, em um conhecimento que seja capaz de afetar a nossa tomada de decisão. Essa é a nossa definição de informação, né? O dado bruto em si, ele não muda nada, né? Ele é inerte. Agora, a informação não. A informação, quando a gente tem acesso a ela é relevante porque ela afeta a nossa tomada de decisão. Isso não significa que a gente vai decidir de maneira diferente, né? Não é porque você tem que toda a informação muda a nossa maneira de pensar. Não é verdade. A gente sabe que quando a gente faz pesquisa empírica, você tem hipóteses de trabalho, né? E essas hipóteses elas podem ser confirmadas ou refutadas, né? E eu sempre lembro, principalmente quando eu participo de bancas de doutorado, né, que uma tese um dia deveria ter sido uma hipótese, né, uma hipótese. Então, assim, você sempre parte de uma pergunta que você confirma ou não. E é assim que o conhecimento progride, né? As hipóteses que são confirmadas, né, são as hipóteses intuitivas, e as hipóteses que são refutadas são as contra-intuitivas. A gente achava que era de um jeito e, na verdade, funciona de um outro jeito. O mais interessante, né, são exatamente as hipóteses, né, o conhecimento contra-intuitivo que nos permite aprender. Confirmar o que a gente já sabe é bom, né, porque a gente toma a decisão, talvez a gente tenha, e nós que somos do mundo do direito, a gente sabe que não basta decidir, você tem que fundamentar bem, né? Então, a despeito da sua decisão estar correta, o fato dela ter sido confirmada empiricamente, ou dos dados ressoarem, né, ou reverberarem aquilo que a gente já achava que estava acontecendo, é positivo, e ele nos permite fundamentar melhor, argumentar melhor em relação à tomada de decisão, né? E por outro lado, né, as hipóteses, quando elas acabam, o conhecimento acaba se tornando contra-intuitivo, ele é ainda mais interessante, porque aí de fato a nossa curva de aprendizado está acentuada, né? A gente achava que era de um jeito e na verdade funciona de outro. Eu tenho várias histórias sobre descobertas contra-intuitivas, né, inclusive em relação a certos processos, né, que eu, como advogado, achava que funcionava de um jeito. E eu estou falando de processos, vamos dizer assim, dos quais eu posso me apresentar como um especialista. Eu sou um professor de direito comercial e atuo muito em brigas societárias, vamos dizer assim. Então a gente viu bastante coisa, conhece nessa parte do direito material. E assim, não foram uma ou duas vezes que as pesquisas empíricas, né, como muito bem definiu o Dr. Fernando Tasso, quer dizer, o trabalho jurimétrico, ou seja, a utilização de metodologia estatística, né, na investigação dessas realidades, revelaram para mim aspectos, facetas e lados desses processos que, mesmo para mim como especialista, eram insuspeitos, né? Então, por exemplo, o funcionamento da intervenção judicial na administração das sociedades, para mim, eu achava até há 5 anos atrás que funcionava de um jeito e não de outro. Só que eu, como especialista, eu tinha olhado 20 ações, né? Quando eu fui jurimetricamente, e 20 ações enviesadas, porque as ações que vêm parar aqui no meu escritório, elas não são representativas da média, vamos dizer assim, da mediana dos processos, por uma série de razões, né? Os meus clientes não representam a mediana dos clientes do judiciário e tal. Então, havia um viés, e esse viés turvava a minha visão a respeito de como funcionava a realidade. Quando, ao invés de olhar 20 processos, eu olhei 2.000, né, ao longo de uma série histórica que vinha de 2007 até hoje, a minha visão a respeito do Instituto mudou, né, o viés ficou mais claro para mim. E aí, falando um pouco de viés, né, de enviesamento, né, viés de disponibilidade, vieses cognitivos, aí já vem, acho que, uma primeira grande epifania que a gente tem quando faz pesquisa jurimétrica, que é exatamente de que reunir um monte de especialistas, né, numa determinada matéria para discutir um projeto de lei ou uma política legislativa
Evidentemente é uma coisa muito boa, é uma atuação, né? É um procedimento que não à toa ele é feito, né? As comissões de juristas, né? As comissões de especialistas que são discutidos, mas a gente nunca pode ignorar que existem vieses por trás da visão dos especialistas, né? E que a gente acerta bastante como especialista, mas que quando a gente erra, a gente pode errar catastroficamente. Então, é muito interessante que nos processos de discussão de política pública, né, haja também informações, vamos dizer assim, mais aleatorizadas, mais amplas a respeito da realidade, porque existe um enviesamento do especialista, e esse enviesamento, ele é bom por um lado, mas ele tem que ser controlado por um outro. Então, na hora de elaborar, de discutir questões que, vamos dizer assim, vão além da realidade pontual de um determinado caso ou de um grupo de casos, quando a gente está falando de reformas administrativas, quando a gente está falando de projetos de lei, né, é muito importante que a atuação de especialistas, né, nas audiências públicas ou nas comissões, ela seja temperada e apoiada e às vezes, vamos dizer assim, contraposta, né, a pesquisas mais amplas para poder, vamos dizer assim, tentar detectar esses vieses e levar um grupo de informações mais isento para que essas políticas possam ser pensadas. E esse é o trabalho da jurimetria, né? No fundo, quando eu tenho uma formação anterior a direito, então eu venho da minha base de ciência política, né? E eu estava muito acostumado, e sempre convivi muito com economistas, eu sempre estava acostumado a ter contato com as humanidades, né, através de diversas disciplinas, mas inclusive das disciplinas empírico-quantitativas. Toda a área, grande área das humanidades, sempre teve uma área empírico-quantitativa. Então a economia tem a econometria, a sociologia tem a sociometria, a geografia tem a geografia estatística, e eu me lembro, quando eu comecei a estudar direito, que eu fiquei muito espantado, né, com a maneira com que o conhecimento, através da qual o conhecimento era produzido e tratado dentro dos cursos de direito, né? Era um conhecimento autorreferente, né? Eu costumava brincar que os juristas são os únicos cientistas que estudam a si próprios. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando você está fazendo algum tipo de trabalho, que pode ser acadêmico, de política pública, e que toda a sua pesquisa é feita dentro de bibliotecas, porque você está partindo de uma premissa oculta, às vezes não confessada, de que todas as perguntas que você está fazendo já foram respondidas por alguém, e é só você achar o livro, né? Aí a minha pergunta na sequência bom, se já foi respondida, por que a gente está fazendo a pergunta de novo? Isso não é boa política pública, isso não é trabalho acadêmico, pelo menos não em nível de doutoramento, né, que exige acréscimo, criação, avanço, né, e a pesquisa empírica é o contrário, a gente sempre parte de perguntas. Então todo o trabalho jurimétrico, ele parte de hipóteses não confirmadas ainda, que podem ou não ser verdadeiras. Então, ao final de um ciclo de pesquisas, a gente sai desse ciclo de pesquisas, assim, tentativamente, né, com uma parte dessas perguntas respondidas e uma outra parte, eventualmente, o que não foi respondido fica em aberto e, usualmente, a gente sai com novas perguntas que não foram ainda respondidas. É uma grande corrida de revezamento, né? Para avançar um pouco, acho que nos temas, eu achei muito interessante a fala do Dr. Fernando e assim, tem uma série de observações que eu queria não complementar, mas eu acho que dialogam muito bem com o que o Dr. Fernando magnificamente colocou, né? Mas tem um conceito que eu queria trazer para vocês a respeito dessa relação da jurimetria com o conflito, né? E que eu vejo muito isso aparecendo em diversos debates que a gente tem, né, ao longo, né, da nossa experiência, né? E isso diz um pouco respeito ao papel dos tribunais também, que estão por trás, que a gente precisa entender o papel dos tribunais. Eu me espanto muito, em todos os cursos de introdução ao estudo do direito que eu li até hoje, de não haver uma discussão séria sobre como funcionam os tribunais. Como é que você pode introduzir alguém ao direito simplesmente falando de... Não, os conceitos são importantes, o que é norma jurídica, o que é regra, o que é princípio, né, fato jurídico, ato, é tudo importante, mas assim, você não está introduzindo o aluno a um novo curso, a uma nova realidade, como é que funcionam os tribunais? E o doutor Fernando tocou em diversos pontos, polarização, né, efeitos da especialização. Dependendo de como você organiza o judiciário, você muda o direito sem mudar a lei. A gente viu isso, né, nas varas especializadas.
né? Você tem maneiras, né? Você tem estratégias para mudar a maneira com que o direito é produzido que não passam pela reformulação das normas, né? O tribunal, ele não é um eixo cardan inerte que transmite a força de um motor legislativo para as rodas né, da eficácia das decisões. Não é. Os juízes, os advogados, os promotores, todos nós, todos os operadores, a gente participa ativamente da construção do direito quando ele passa por dentro dos tribunais, né? E isso é muito importante ser compreendido. Mas o que eu acho que o importante quando a gente fala, e aí eu vou pegar o corte. Esse é um tema infinito, praticamente, né, do conflito / jurimetria, mas eu acho que tem um corte que eu acho que é relevante da gente tocar aqui, que é o da hiperlitigiosidade. A gente fala, por que a gente tem tanto processo no Brasil, né? O que acontece no nosso sistema? Será que as nossas leis são mais confusas? O que é? Nossos advogados são mais malandros, vamos dizer assim, são menos, litigam frivolamente, são mais frívolos, para usar uma palavra menos, um adjetivo menos depreciativo para a minha própria classe, ou, não sei, os juízes são mais instáveis, né? Então, eu acho que não, eu acho que é uma questão de como as nossas instituições são desenhadas, e aí tem um conceito que é o de design institucional, de arquitetura da escolha, né? Que por trás disso tem uma espécie de, vamos dizer assim, de engenharia civil dessas instituições, em especial os tribunais, que é um pouco do papel que a jurimetria faz, né? Então, a gente tem esse papel de, vamos dizer assim, de levar elementos de cálculo, vamos chamar assim, para que essas instituições sejam desenhadas mais de acordo com aquilo que a sociedade e o gestor público quer. E aí eu abro um parênteses rápido. Nós não temos na jurimetria, e eu sempre ressalto isso, a intenção ou a pretensão de substituir o gestor na tomada de decisão. O direito é essencialmente um campo valorativo e ele tem espaço para uma discussão que ela é filosófica, ela é política, sobre qual é a sociedade que a gente quer viver. Como a sociedade deveria ser. Essa é uma discussão aberta. O que nós temos, como ajudar, né, de maneira humilde e de maneira mediata apenas, em discutir quais são os melhores meios para se atingir esses ideais que querem ser perseguidos. Agora, a sociedade ideal, né, as questões valorativas, isso sempre existe uma escolha política por trás do gestor, que cabe a ele, né, que é democraticamente legitimado, que é tecnicamente legitimado para tomar essa decisão, que ele passou por um processo, que é legítimo. E nós não queremos aqui, com uma calculadora ou uma base de dados, substituir, né, o gestor ou substituir os valores do direito por outros vetores. Às vezes, principalmente quando a gente fala de análise econômica do direito, tem uma discussão sobre se a eficiência substituiria o conceito de justiça, né? E como é que eu poderia, ao invés de discutir tudo do direito em torno de uma ideia de justiça, eu substituiria por eficiência? Não. Na minha resposta é não. Não dá para substituir e assim, é interessante olhar as questões sobre primas de eficiência, mas há outros elementos muito importantes que têm que ser levados em consideração. A nossa discussão aqui é de meio. Aí eu volto à pergunta aqui, falando, bom, mas então o que nós temos em termos de hiperlitigiosidade? Quando a gente pensa na sociedade, né, a sociedade ela tem uma série de conflitos, ela é, por um lado, uma máquina de eclosão de conflitos. E essa máquina, e aí tem até estudos sociológicos, né, tem 5% da população que usualmente se envolve em conflitos mais graves, tem 0,5% que vira cliente do sistema carcerário, tem uma taxa de reincidência que a gente sabe que é alta, então tem questões sociológicas por trás. E a nossa ideia, né, quando a gente administra tribunais, que a gente pode chamar, assim, vamos dizer, de uma espécie de hospital da vida social, né, a gente tem lá um conjunto institucional que visa receber, né, esses doentes do convívio e efetuar um tratamento, né. O que vamos dizer assim, está por trás, né, o que regula essa entrada, essa transformação de um conflito que poderia ser socialmente resolvido através de um acordo, de uma composição, de um perdão, qualquer coisa que seja. Por que ele se elicita dentro dos tribunais, né? Você tem duas coisas, quer dizer, a primeira é uma questão de sinalização dos tribunais. Então, o primeiro papel dos tribunais é sinalizar de maneira clara, tentar ao máximo possível sinalizar de maneira clara para a população quem tem razão e quem não tem, né? De tal maneira que as pessoas saibam que se elas entrarem com o processo, elas vão perder ou vão ganhar. E o segundo é você ter uma política de custas que seja racional. Em que sentido? Né? No sentido de que ela, por um lado,
crie um filtro econômico para elicitação dos litígios, e de outro que, evidentemente, ela não alige uma parcela pobre da população do acesso à justiça. Então, você tem que ter uma combinação muito engenhosa de gratuidade, né, com política de custas. Esse é um tema muito importante. A gente já fez alguns estudos sobre a relação de litigiosidade e riqueza, tá? E a gente tem uma série de elementos que indicam que parte das políticas de gratuidade no Brasil, esse estudo eu fiz na justiça civil, tá? Então, assim, a realidade trabalhista ela tem uma série de peculiaridades aqui que tem que ser discutidas apartado. Mas, por exemplo, na justiça civil, né, na comarca de São Paulo, doutor Fernando, há uma captura. Assim, os litigantes, eles estão todos situados nas zonas das cidades que são mais ricas, né, para poder, a nossa política de gratuidade, infelizmente, não chegou em Parelheiros. Né? Lá, se a gente quiser estudar método alternativo de resolução de disputa, vai a Parelheiros, não precisa ir na CCI de Paris, né? Eu sempre brinco isso com meus colegas da arbitragem, eu falo, a gente tem sistemas bons, né? Então, essa é uma questão extremamente importante. E a partir do momento que o judiciário tem essa capacidade de sinalizar de maneira clara, né, as disputas, e tem um mecanismo de barreira de custas que seja eficiente, né, ele passa a ter uma funcionalidade grande. Por quê? Porque dentro de um conceito que a gente chama de equilíbrio de Christenstein, se os tribunais fazem isso, duas coisas acontecem. Primeiro, que o volume de processos tende a zero. Né? Porque se o processo tem um custo e você sabe que vai perder, vamos imaginar num tribunal ideal, onde você sinaliza todas as questões, quem tem razão, quem não tem, as pessoas tendem a fazer um acordo para evitar o custo antes, né? Então, o número de processos tende a zero. E aí vem a questão, aqueles que entram são processos que, de fato, são talvez, vamos dizer assim, uma eclosão de um conflito novo que não foi antecipado nem pelos precedentes do tribunal, nem pela legislação. E ele levanta uma dúvida jurídica relevante. Né? Então, isso acontece. Por exemplo, a internet viveu isso de maneira muito clara. Quer dizer, a responsabilidade dos provedores, né, em direito civil foi um tema que rachou a doutrina, rachou a jurisprudência, enfim, que a gente observava isso dentro dos tribunais. Então havia uma série de... Né? E aí é que vem, acho que 3 comentários que eu queria fazer já encaminhando aqui a minha fala para o final. Quer dizer, aí, nesse ponto, para auxiliar os tribunais a cumprirem essas duas funções, né, a jurimetria tem muito a acrescentar. A gente tem muito a acrescentar para auxiliar, penso eu, em uma reflexão sobre o que seria uma política de custas racional. Tá? Quer dizer, porque o que está funcionando, o que não está, como é que a gente pode efetivamente criar uma política de gratuidade que proteja aquela pessoa despossuída que não pode viver numa zona de não jurisdição, numa no man's land, em que você pode fazer o que você quiser com ela, mas afinal de contas ela não tem dinheiro para pedir o auxílio do judiciário, né? Mas ao mesmo tempo que barre a entrada de agentes que queiram capturar ou se apropriar do benefício. Tem um economista que eu recomendo a leitura, o Aaron Director, ganhador do Prêmio Nobel. Ele mostra como a classe média alta se apropria de políticas públicas gratuitas que foram feitas para a classe baixa. E isso a gente precisa, de fato, trabalhar e enfrentar. E o segundo ponto, que eu considero muito relevante, né, e que eu acredito que a jurimetria tem muito a auxiliar, diz respeito a essa sinalização dos tribunais. Né? No artigo, se não me engano, 105 da Constituição, né, existe lá, quando foi criado o CNJ, tem um dispositivo lá que diz o seguinte, que na abertura do ano legislativo, né, que o presidente, eu não sei se ele se refere ao presidente do STF ou do CNJ, que enfim é a mesma pessoa, mas eu não sei em qual cargo exatamente a Constituição, não me recordo agora de cabeça qual cargo que ele se refere, mas que o presidente do CNJ barra do STF leve ao Congresso Nacional os relatórios estatísticos referentes à movimentação judiciária dos tribunais. Né? O que é isso? Isso é basicamente os hospitais da vida pública indo até o laboratório de remédios da vida social e dizendo, olha, as doenças que nós temos são essas, pensa nisso aqui quando você for definir a sua pauta legislativa. Né? Então, os dados do judiciário, se eles forem bem estruturados e bem tratados, né, para poder informar a política pública, eles fazem uma diferença enorme.
Uma outra maneira que a gente tem também de acho que auxiliar diz respeito ao próprio tratamento dos conflitos internos no tribunal, né? A sensação que eu tenho é que existe uma ineficiência grande ainda dentro do judiciário, até porque esses mecanismos todos são muito novos, então não é um demérito em si, mas é um processo, né, em andamento, em auxiliar os juízes a detectar, e o próprio ministro Evandro colocou isso, questões que chegam até eles que já foram pacificadas, seja por súmula, ou seja por, enfim, por incidentes de demanda repetitiva, e que ele deveria, na verdade, já a partir daquele momento, ao invés de criar uma divergência onde ela não deveria existir, né, ele deveria ser auxiliado a encaminhar aquilo para uma solução padronizada já previamente estabelecida pelos tribunais. E isso, quer dizer, ferramentas de inteligência artificial, de mineração de textos, de leitura automatizada, né, que casem essas informações e encaminhem isso e orientem o juiz, preservando, evidentemente, a autonomia dele em fazer uma checagem, né, a revisão humana, para que ele possa, vamos dizer assim, evitar o nascimento ou a reedição de controvérsias que, na verdade, já foram superadas. E, com isso, dando uma sinalização mais clara para a sociedade. Por quê? Porque também você tem agentes econômicos, e o doutor Fernando colocou isso muito bem, que se aproveitam dessas oscilações, né? Então, por exemplo, as informações sobre quem são as partes, os litigantes contumazes, mas normalmente por trás de um litigante contumaz tem um advogado ofensor, né? O artífice da estratégia, normalmente, né, passa, sem dúvida nenhuma, por um advogado. Então, a detecção dessas pessoas, né, e essa informação ela é relevante para o magistrado, né, a existência desses, vamos dizer assim, desses robôs, dessas ferramentas que ajudem a casar, né, a fazer esse cruzamento entre as características do caso e as características dos precedentes já julgados para auxiliar na homogeneização do comportamento do tribunal são fundamentais. Tem um estudo que está sendo feito pela Federal do Ceará, dentro do Tribunal de Justiça do Ceará, sobre esse esforço, e eles detectaram mais de 1000 temas que estão, de alguma maneira, simulados ou são objeto de incidentes repetitivos. Quer dizer, como é que uma pessoa, como é que um magistrado, quer dizer, sozinho, quer dizer, dentro de um sistema que tem 90 milhões de ações, 100 tribunais operacionais, 1000 questões, 1.500 questões pacificadas, como é que ele vai fazer esse casamento? Ele precisa ter um ferramental, né, de base jurimétrica para dizer, ó, existe uma alta probabilidade desse caso está sujeito a esses entendimentos previamente estabelecidos. E com isso a gente consegue, vamos dizer assim, aproximar o nosso tribunal real, né, desse tribunal ideal, né, e que vai ser, que seria capaz de detectar todos esses casos, selecionar aqueles que são realmente passíveis de uma controvérsia importante, que não foi ainda regulamentada e que, portanto, as casas legislativas ou os agentes públicos têm que ser informados a respeito da existência dessa nova população de casos, é uma pequena endemia, vamos chamar assim, de casos novos, e ao mesmo tempo, instruir e municiar o juiz de ferramentas e que ele possa, primeiro, julgar pacificamente aquilo que já foi pacificado e, eventualmente, quando ele detectar um advogado ofensor ou uma parte recalcitrante, aplicar a litigância de má-fé, né, que é um outro mecanismo muito importante e também que, na nossa visão, ele poderia operar de uma maneira mais funcional do que ele vem operando hoje. E isso, acho que, num certo sentido, ele passa também, mas não exclusivamente, né, por uma política racional aberta de uso de dados, né, pela utilização de ferramentas jurimétricas e tecnológicas e de base jurimétrica pelos tribunais, que seja capaz de conjugar a justiça humana com a tecnologia. Para concluir numa frase, quer dizer, o que a gente defende aqui, a melhor nós aqui da ABJ, a gente prefere, né, uma justiça humana, né? A gente, melhor colocando, a gente não está aqui e nunca defendeu o aparelhamento, né, do judiciário no sentido de utilização de tecnologia para transformar o judiciário numa grande guerra de robôs. Não é isso. O meu ponto aqui é o seguinte: se a tecnologia for utilizada, ela não vai transformar o judiciário num videogame. Ao contrário, ela vai matar a hiperlitigiosidade. E os tribunais vão poder se dedicar àquilo que, de fato, eles vocacionadamente deveriam se dedicar. Vocês são profissionais extremamente bem formados,
né? Vocês são grandes especialistas no que vocês fazem, né? Estudiosos, os juízes que a gente encontra são professores, né, envolvidos em atividades acadêmicas, ou são grandes conhecedores das suas áreas, que deveriam se dedicar aos grandes casos, né, aos casos complexos, aos casos sociais relevantes, e deixar aquela massa, né, que é mais informe para questões administrativas e tecnológicas. Eram, enfim, basicamente essas as colocações que eu gostaria de fazer. Peço desculpas pelas elipses aí de raciocínio e pelas circunvoluções, mas eu espero que tenha sido de algum interesse para todos, de algum proveito. Agradeço a todos. Ministro Evandro, obrigado. Doutor Fernando, um prazer estar aqui com você. Obrigado, doutor Marcelo Nunes Guedes. Sua fala foi muito interessante e trouxe para mim uma novidade que eu, a partir de agora, se me permitir, eu utilizarei, que os tribunais são o pré-sal sociológico. Adorei. Boa também. É o pré-sal sociológico. Mas o senhor falou exatamente isso, né, dos dados dos tribunais que demonstram o aspecto da disfuncionalidade da vida em sociedade. Os tribunais espelham essa disfuncionalidade, daí o pré-sal sociológico. Falou da diferença de dado e informação, muito importante, e que o dado desestruturado, ele não necessariamente é um bom aconselhador para uma tomada de decisão razoável, que a jurimetria pode nos dar o conhecimento de fenômenos muito mais próximos da realidade e da vida como conhecemos, que nós juízes, né, que o direito, na verdade, ele é autopoético, na verdade, é um autorreferencial de si mesmo, né? Falou da pesquisa empírica, que se inicia com perguntas e que sai dessa pesquisa com outras perguntas, né, muito interessantes. Tratou da relação da jurimetria e do conflito, defendendo como se pode mudar o judiciário sem mudar a lei pela sua própria estrutura. Achei muito interessante isso. Possibilidade da jurimetria contribuir para o estudo da litigiosidade dos custos do judiciário, a inclusão de conflitos ainda não respondidos, que essa talvez seja a maior missão do judiciário, em não dar resposta reiterada sobre conflitos que sempre nos chegam, que já sabemos, inclusive, quais devem ser as respostas e a tomada de decisão pertinente. Falou sobre a política daí porque podemos estudar uma melhor política de gratuidade para não permitir que outros agentes capturem as políticas de gratuidade. Sinalizou que os tribunais são importantes para informar as políticas públicas, né? Falou sobre a litigiosidade, entendendo o caso brasileiro, que talvez ela ocorra até pela forma como o judiciário brasileiro se encontra e se organiza, que a jurimetria não tem intenção de substituir os atores, mas ela é importante para uma tomada de decisão mais satisfatória para o caso. Enfim, vou parar por aqui. Falou sobre muitas coisas interessantes, né, e eu agradeço muito. Agora, doutor, muito rapidamente, já passando para as perguntas, eu penso que a hiperjudicialização faz com que a tomada de decisão, ou que o processo decisório seja levado à abstração. Digo isso porque decisões genéricas são decisões que absorvem o maior número de casos. Então, me parece que esse é um caminho muito perigoso, a partir do momento que os juízes tendem a dar decisões mais genéricas e mais abstratas para poder dar resposta a um maior número de casos que lhe chegam. Nesse sentido, a jurimetria pode ajudar, no sentido de efetivamente criar um banco de dados sobre a concretude das matérias que são levadas ao judiciário, para que o juiz possa corretamente fazer uma distinção entre um e outro caso, e aquele caso que efetivamente
já tenha sido julgado reiteradamente, vá por um determinado caminho de uma decisão que já se sabe qual será. Então, a juridimetria pode ter esse papel de reverter essa tendência da abstração? Obrigado pela questão, ministro Evandro. E eu entendo que sim, né? Eu de fato, sempre que eu vejo as pessoas discutindo a automação do judiciário, né? E aí a substituição do advogado e do juiz por um robô, na verdade, eu não vejo por esse lado, eu vejo pela inexistência do processo. Um processo que um robô e que um juiz e o advogado são robôs, ele não deveria existir. Essa é a verdade, né? Assim, não faz sentido. A justiça, eu volto a falar, a justiça ela é humana, né? O conceito, ela claro que as ferramentas vão ser de apoio, mas elas vão ser de apoio no sentido não de a gente manter 90 milhões de processos sendo roboticamente decididos, mas desses processos não existirem. O que nós temos, na verdade, eu acho que a principal função é exatamente na construção dessas ferramentas que vão ajudar a atribuir mais racionalidade para o sistema. E dentre elas passa exatamente por isso aí, né? Quando você tem uma ferramenta que ela consegue vamos dizer assim, interpretar um determinado caso, ainda que de maneira introdutória, né, e atribuir àquele caso, ou aquela determinada função daquele caso, uma probabilidade dele se enquadrar em certas categorias, né, de questões já previamente decididas, e essa orientação, vamos chamar assim, né, ou essa informação, puramente, ser levada ao conhecimento do juiz ou da assessoria dele, né, dizendo, olha, isso aqui já está resolvido, ou o encaminhamento provável dela é esse, quer dizer, isso, sem dúvida nenhuma, eu entendo que ele reduz, né, e deve reduzir significativamente a probabilidade, ou a chance de você ter, como o doutor Fernando bem colocou, justiças polarizadas ou, nesse caso específico, né, volatilidade judiciária. Quer dizer, se reduz a probabilidade. O que é a volatilidade judiciária? É a probabilidade de dois casos iguais serem julgados de maneira diferente. Né? Duas pessoas que... e ela está relacionada à polarização. Duas pessoas que cometeram condutas antijurídicas muito semelhantes, uma tomar 4 anos de cadeia, a outra 40. Né? Isso tem estudos, isso é detectado nos Estados Unidos há muito tempo. Aqui a gente vê, né, a gente tem estudos sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, em que há essa volatilidade. Ferramentas que, num certo sentido, encaminhem isso, por exemplo, nos Estados Unidos eles tinham aqueles Judicial Guidelines, né, e que era de fato um sistema em que o juiz ele preenchia as características do caso, né? E o sistema ele dá uma recomendação de pena de acordo com o padrão mediano do tribunal. Então, veja, não é uma questão. E veja, isso chegou a ser utilizado, chegou a ser obrigatório em certos tribunais. Tá? A história do Judicial Guidelines é muito interessante, que chegou a ser obrigatório em certos tribunais, foi parar na Suprema Corte, e a Suprema Corte decidiu o seguinte: ela falou, olha, obrigatório não pode ser, a obrigatoriedade é inconstitucional, mas usar pode. Porque o que ele está. E de fato, porque no final das contas, se é obrigatório, quem está julgando não é você, juiz, magistrado, mas é um burocrata que desenhou aquele algoritmo que você não sabe nem onde está e você não consegue conversar com ele para virar e falar: olha, o meu caso não é bem assim. Né? Essa é a relevância. Mas a orientação, a informação adicional para o magistrado ela é de extremo valor, né? Para ele poder dar esse encaminhamento. Por quê? Se ele virar e falar: poxa, vou pegar um litigante contumaz, e ele não só ele pode dar um encaminhamento para o caso, mas isso já foi decidido, não tem por que eu dar um sinal trocado ou criar um ruído na vida em sociedade, ele pode também pegar um litigante consumaz e falar: você de novo, multa, litigância de má-fé. Para mim não há nada mais, não há melhor definição de uma litigância de má-fé do que o comportamento da parte ou do advogado que entra em rota de colisão com um muro judiciário, dizendo assim: essa questão nós já decidimos. Por que você está aqui de novo? Isso cria ruído, isso tem um problema que transcende o seu caso. Não é só você querer se aproveitar de um ticket potencial que está aqui. Isso é você criar um ruído e tornar disfuncional a justiça. Você não pode tentar ou intentar esse tipo de conduta. Então eu acho que tem muito sim a contribuir, ministro Evandro. Não sei se respondi adequadamente a pergunta. Respondeu sim, muito obrigado. Quer dizer, essa é a única vantagem de ser o presidente da mesa. Eu posso fazer a primeira pergunta. Doutor Fernando, a Natália Medeiros faz a seguinte pergunta. Diz ela: eu li
uma notícia sobre o TJ São Paulo, que informava que o tribunal estava tratando as informações trazidas nas petições iniciais para delimitar a mudança da narrativa a depender do escritório de advocacia. Quer dizer, o tribunal estaria interessado em examinar as diversas narrativas sobre, obviamente, uma determinada questão jurídica. Gostaria de questionar se existe algum sistema de jurimetria nesse sentido em andamento e qual o andamento dessas pesquisas. Olá, Natália, bom dia. Eu, sinceramente, pessoalmente, não tenho notícia desse tipo de iniciativa. Talvez o professor Marcelo tenha participado, liderado essa frente, não tenho notícia. Mas veja, isso parece estar dentro do escopo de uma análise jurimétrica, né, ou pelo menos pelos princípios da jurimetria, pelos quais é possível você mudar a entrega da prestação jurisdicional sem mudar a lei, né? E através desse vislumbre, que me parece que foram propostas e muito bem recebidas, as ideias de criação das varas especializadas com matéria empresarial. O que nós temos, né, em iniciativa e vem em convergência ao que o CNJ também pretende, é justamente endereçar uma questão que o ministro colocou de uma maneira muito, muito lúcida, que é a questão da administração desses precedentes. Eu não sei se foi o professor Marcelo, que é a administração desses precedentes, 1.500 precedentes numa justiça que só em São Paulo são 2.500 juízes, 20 milhões de processos. Se não utilizarmos pelo menos um recurso tecnológico para separar o joio do trigo, ou para pelo menos sugerir que com base numa tábua de dados estruturados você identifique possíveis pontos de contato e possível setorização de cada tipo de demanda, realmente o que eu tenho a dizer é que o volume é avassalador. É impossível haver uma gestão do conhecimento judiciária do volume de processos. Então, essa questão também da justiça gratuita é muito sensível a nós. Realmente, esse estudo, salvo engano, foi concluído em 2019, né, pela ABJ, conclui que realmente os pleiteantes, digamos assim, de justiça gratuita não estão em parelheiros, quer dizer, eles estão ali na classe média. Então, que política pública é essa de acesso à justiça que não serve a quem se destina, mas se serve a quem dela procura e acaba obtendo, pelo volume avassalador de processos e até pela abstração das decisões, ministro, e aí realmente é uma realidade, né? Vamos dizer assim, passa na vala comum. Isso é pernicioso, porque afeta a própria entropia do sistema de justiça, quer dizer, passa a adotar um funcionamento vicioso nesse sentido, de não separar e não dar aquilo a quem se precisa, né? Se adotando fórmulas genéricas numa, que a gente pode dizer, uma pretensa entrega da jurisdição, mas não aquela jurisdição ideal. Muito obrigado, doutor Fernando. Agora uma pergunta para os dois, mas primeiro uma pergunta para o doutor Marcelo, porque o Marcos Pontes, que é um técnico judiciário, ele quer saber o nome do escritor do livro que o senhor faz referência à classe média que utiliza os recursos destinados à classe menos favorecida. Gostaria que ele pede para repetir o nome do autor. Ministro Evandro, é Marcos, né? Marcos, é o Aaron Director. Então, é um economista, se você AARON Director, como em inglês. Ele ganhou o prêmio Nobel e ele tem uma das teses econométricas dele mais relevantes é a de que a classe média se apropria das políticas públicas da classe baixa. Então, ele é da escola de Chicago, né? Então, ele tem um defensor dos programas de renda, de transferência de renda direta, porque ele fala, toda vez que você faz, os programas têm que ser simples, porque senão a classe média ela acha uma estratégia e ela pega. A universidade pública é assim, a gente tem uma série de... Aparentemente, a gratuidade judiciária na justiça civil é o mesmo caso. Muito obrigado, doutor Fernando. Doutor Marcelo, eu vejo aqui nas perguntas uma preocupação muito grande com a igualdade das partes em função da utilização dessa ferramenta. Ana Paula Musculin pergunta, por exemplo, numa relação processual, a jurimetria permite que a parte faça uma análise do risco e, diante disso, trace a melhor estratégia de atuação no processo.
Como nem todos têm condições de lançar mão desse recurso, a jurimetria não ofende o princípio da igualdade, já que as partes não contarão com uma paridade de armas para lutar, entre aspas, no processo. Então, a Ana Paula Musculin faz essa pergunta, o Guilherme Vitoriano também no mesmo sentido, e perguntando, será que a França, ao proibir, né, a jurimetria na forma como informada, não foi no sentido de dar igualdade para as partes? Então, vamos lá. Bem, quando a primeira vez que eu comecei a tratar da jurimetria, havia uma imagem que não me saía da cabeça, que era, quando eu fazia a faculdade, recorrer aos repositórios de julgados, a revista dos tribunais, a revista Lex, né, revistas de direito público, para quê? Para tentar fazer um perfilamento daqueles órgãos jurisdicionais. Né? Então, por exemplo, sabíamos que o TJ do Rio Grande do Sul sempre foi inovador, na época com o direito livre e tudo mais. Tal. Por outro lado, São Paulo sempre foi um pouco mais reacionário, um pouco mais conservador nas suas posições, e assim por diante. Então, assim, eu não vejo que hoje a jurimetria ela desequilibre essa equação, porque, vejam bem, a questão não me parece estar no desempate, ela está na proposição. Então, a jurimetria, ela atua um pouco antes, quer dizer, até onde eu vou estender isso? Até onde eu devo insistir nesse tipo de argumento? Eu não vejo a jurimetria como algo muito diferente do que uma forma exponencial, potencializada, de uma bela análise de cenário. Eu, por exemplo, que tenho formação em gestão e governança de TI, me vem muito clara a matriz SWOT, né, que é a análise do ambiente interno e externo. Então, quer dizer, como uma estratégia de guerra, e o processo judicial é uma guerra travada sob a égide da lei, mas é uma guerra constituída de pequenas batalhas e, no final, uma grande vitória e uma derrota, né? Mas a estratégia consiste em reunir a maior quantidade de informações disponíveis para isso. Agora, a questão da acessibilidade às ferramentas de jurimetria, naturalmente, os grandes escritórios o terão com maior profusão. Mas o que não quer dizer, do meu ponto de vista, que isso venha a desequilibrar a relação. Mas eu gostaria de ouvir o professor Marcelo, que certamente falará com muito mais proficiência do que eu, um mero prático. Imagina, doutor Fernando, é perfeito, concordo absolutamente, assim, tenho muito pouco a adicionar. É interessante, acho assim, num sentido lato, né, vamos lá, como é que posso colocar? Assim, o mundo, ele não é perfeito, né? Então, assim, você poderia usar esse argumento, por exemplo, para os próprios advogados. Você fala, poxa, mas se a pessoa pode contratar um advogado melhor, ou pode não ter advogado e ter que recorrer à defensoria pública. Você fala, num certo sentido lá, é até verdade. Acho que se você tem acesso a uma ferramenta melhor, você pode ter alguma vantagem, né? Vamos dizer assim. Agora, o que o doutor Fernando colocou, e eu acho que esse é o ponto essencial, é que a ferramenta ela é benéfica no geral, né? E isso talvez levante até uma outra questão de política pública que é a se refletir, que é de interesse do próprio judiciário, que é o de eventualmente disponibilizar ferramentas. Então, quer dizer, uma ferramenta de consulta, por exemplo, você formular um caso hipotético, alguém fala, estou em dúvida se eu entro ou não entro, fala, coloca lá e fala, você tem 98% de chance de perder, né, esse caso já está... Então, assim, você previne o litígio, né? Então, você pode... eu acho que tem uma questão de acessibilidade a essas ferramentas, que eu acho que tem que ser pensadas, né? Por um lado... E aí, até essa pergunta é uma boa oportunidade até para falar, acho que foi um ponto que também o doutor Fernando trouxe, que eu acho essencial, e eu mesmo acabei não falando, que é um pouco desses critérios que foram colocados na França, né? Em especial a questão dos dados dos magistrados, né? e dos assessores. A nossa experiência, tá, quando a gente trabalha, a essência da jurimetria é modelo preditivo. Né? No fundo, assim, você quer, com base nas características gerais do processo, você quer chegar naquilo que a gente chama da santa trindade, vamos dizer assim, da jurimetria, que quanto que vai ser, qual a probabilidade do processo ser julgado procedente, qual o provável valor e em quanto tempo. Né? Porque as pessoas às vezes não lembram do fator tempo, que é muito relevante na tomada dessas decisões.
E do que a gente vê de modelos preditivos, né, e também de uma derivação do modelo preditivo, que é o modelo de intervenção, né, uma das principais variáveis explicativas é o magistrado. Quer dizer, o modelo fica, a nossa capacidade de prever fica muito mitigada se você tiver omitidas certas as características ou a questão de quem é que vai efetivamente proferir a decisão. Então, eu concordo quando o doutor Fernando colocou, assim, no início, de que a maneira com que a lei francesa foi estruturada, ela meio que inviabiliza os modelos preditivos. E os modelos preditivos interessam a todo mundo, que se as pessoas não podem prever ou têm dificuldade em prever o resultado dos processos, elas vão ter dificuldade em fazer acordo. Porque eu não sei o que vai acontecer, então eu vou tentar. E se eu não faço acordo, a gente caminha de novo, a gente se afasta do tal do equilíbrio de Priest-Klein e caminha para uma realidade das cortes, que é de hiperjudicialização, de decisões oscilantes. Então, a gente precisa realmente refletir sobre, de novo, a relevância desse dado e o que vai ter de efeito colateral deletério se ele não se tornar acessível. Muito obrigado, doutor. São várias as perguntas aqui que são feitas, então eu vou pedir aos organizadores do evento, depois se encaminhem aos palestrantes e se eles puderem, responderão a essas perguntas e elas serão encaminhadas às pessoas que estão indagando aqui agora pelo chat. Já estamos no nosso final. Temos várias perguntas interessantes, é verdade, então seria muito bom, efetivamente, que pudéssemos, quem sabe, até um outro evento sobre isso, viu? Já me coloca à disposição, viu, Platão, para mediar a mesa, porque o assunto é efetivamente muito interessante e muito importante para o futuro do sistema de justiça. Quero agradecer demais a presença do doutor Fernando Tasso e do doutor Marcelo Nunes, que contribuíram muito para o sucesso deste evento, deste seminário e deste painel. Muito obrigado a todos, doutor Platão, um grande abraço a todos. Estamos encerrando este primeiro painel da manhã de hoje.